Vamos à resposta? Resposta correta, alternativa B. A reforma pombalina foi desastrosa e imprimiu na educação meio século de decadência. Como meio século de decadência? Não podemos esquecer que essa reforma, ela acabou não permitindo que as novas gerações tivessem acesso à educação formal aqui no Brasil. Quais as transformações na sociedade brasileira a partir deste momento, ou seja, do século XVIII até o século XX? Nós temos ideias democratizantes, quais? Aquelas ideias desenvolvidas por Jean-Jacques Rousseau na Europa e da Revolução Francesa também. E a partir daí inicia-se um discurso em favor do quê? Educação popular. O que significa? O povo tem que ter acesso à educação formal. Com a independência, processo de independência no Brasil, a monarquia que aqui se estabelece acaba se ajustando à dominação oligárquica. E apesar dos discursos em favor da educação popular, apenas os filhos da aristocracia conseguem ser doutores. O que significa esta relação aí de dominação entre monarquia e oligarquia? A oligarquia é a representação de governo de poucos. O rei se liga o quê? A esta elite de poucos proprietários também, em sua grande maioria latifundiários, né? E unindo isso, qual é o interesse maior em relação à educação? A educação da elite. Embora a gente tivesse uma discussão sobre a educação para todos, não era interesse da coroa, ou seja, interesse econômico. Se não tem um interesse econômico, como é que nós vamos sobreviver, nós, as escolas? Fica muito difícil. Um acontecimento eficiente para a educação foi a inserção na Constituição de 1823 de um artigo que garantia a gratuidade do ensino primário a todos os cidadãos. O que significa essa Constituição? Ali nós vamos ter o quê? As pequenas vilas, províncias, elas deveriam manter uma escola de primeiras letras. E isso aí acaba sendo muito importante, né, para o período. O problema é, se nós tínhamos aí verba dentro da pequena vila, inclusive para manter uma escola. É bonito na lei, mas a gente não vê a efetuação deste processo. Para Sérgio Buarque de Holanda, um grande nome intelectual da nossa história, a abolição da escravidão foi um acontecimento decisivo, que já é mais do final do século XIX, para a mudança da sociedade brasileira, assinalando o declínio do predomínio agrário, fator determinante para provocar a hipertrofia urbana, ou seja, nós começamos a fazer crescer as cidades, muitas vezes, inclusive, de forma desordenada. A agitação das cidades e o clima social após a abolição colaboraram para a proclamação da República. Não nos esqueçamos que 1888 foi a libertação. Em 1889, estávamos proclamando a República do Brasil. Porém, no país persistia um estilo de vida rural, oligárquico, política padronizada pelo voto de cabresto, pelas fraudes eleitorais, bem diferente da realidade, deixando para segundo plano grandes temas nacionais, como, por exemplo, a educação. Vamos compreender esse primeiro momento. Nós ainda tínhamos a oligarquia presente. Quem é essa oligarquia? A representação direta dos agricultores. Eram eles que detinham o quê? A propriedade e o capital.
porque esses eram os grandes proprietários. Nós tínhamos um pequeno desenvolvimento industrial, pois não foi investido, inclusive, na indústria. Então, ainda não era interesse dessa elite proporcionar educação para todos. Na década de 1920, já estamos aí no século XX, iniciou-se a crise da dominação oligárquica. Por quê? Porque nós tínhamos na presidência, ora, pessoas que representavam a oligarquia cafeicultora, que estava principalmente aqui em São Paulo, ou melhor, no estado de São Paulo, e tínhamos também a oligarquia do leite, representado também aqui, ou melhor, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. O que significava? A presidência estava nas mãos do café, saía do café, entrava alguém que representava o leite de Minas. Saía de Minas, entrava alguém que representava o café, saía o café e assim por diante. Este primeiro momento ficou conhecido como Primeira República ou República do Café com Leite. Por quê? Porque só aqui esse Sudeste era representado, né? Aqueles grandes latifundiários, hora do gado, hora do café. E isso vai o quê? Acabar acarretando muita disputa, principalmente dos outros estados, e muita raiva dos outros estados, visto que eles não participavam, não eram representados politicamente dentro dessas presidências brasileiras. Aí nós vamos verificar o quê? Alguns dizem que foi uma revolução. Outros autores dizem que foi um grande golpe, mas de qualquer forma foi destituído o presidente e entrou outra força, né, para representar aí o poder no Brasil neste período. Entra aqui, em 1930, Getúlio Vargas, que põe fim aí a essa política conhecida como política do café com leite. Getúlio Vargas entra para ser o quê? Entrar no governo provisório, no dia 3 de novembro de 1930, e inicia um novo regime, uma nova era, fortalecendo a ideia de um país no qual tudo estava por ser feito. Educação, que até então realmente a gente não tinha visualizado, embora tivéssemos aí um movimento muito forte dos escolanovistas, a partir da década de 20, nós não tínhamos nenhuma preocupação muito forte ainda com educação. A partir desse momento, teremos um novo olhar sobre a educação. Podemos afirmar que a modernidade no Brasil, ela começa aí com o que nós conhecemos de Semana de 22, que é a Semana de Arte Moderna. Naquele momento, nós queríamos encontrar uma cara de Brasil, uma identidade, porque até então nós só copiávamos o que era europeu e também começávamos a copiar o que é estadunidense, porque os Estados Unidos começam a apontar aí como grande potência. Nós não tínhamos uma cara de Brasil, nós não tínhamos identidade. E esse movimento da Semana da Arte Moderna acabará proporcionando aí uma identidade maior entre artistas, escritores, literatos, etc. Quais acontecimentos marcantes, né, que nós tivemos? A Semana da Arte Moderna, a revolta dos 18 do Forte em Copacabana, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a primeira eleição moderna de candidatos. Os anos de 1920 assistiram o quê? O declínio da cafeicultura, o desenvolvimento do parque industrial, a concentração de capital e o período de progresso com experiências de implantação do processo taylorista de trabalho. Qual é
o processo taylorista é o quê? Trabalharmos mais de uma forma eficiente para produzir mais produtos num tempo mais curto. Os intelectuais modernistas, eles querem um país industrializado e urbanizado, querem um novo Brasil. Assim, a elite intelectual, ela acaba irrompendo a década de 20, imbuída do quê? Espírito nacionalista, tomando consciência de que nossa população é a grande maioria ainda analfabeta. Portanto, iniciou-se um ciclo de reformas educacionais com o objetivo de popularizar e democratizar o ensino, de forma a estendê-lo a camadas médias e a camadas pobres da sociedade. Como disse anteriormente, é o primeiro momento que a gente fala sério em educação. Fala e age. As correntes de pensamento inovador sobre os rumos, objetivos e sentidos da educação vinham onde? Tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Esse pensamento foi marcado e influenciado pelos impactos daqueles acontecimentos do início do século XX, como a Primeira Grande Guerra e a Revolução Russa, pelo grau de violência que acabaram sendo observados por toda a sociedade, né, mundial. Assim, a educação passou de ser o centro das atenções, preocupações dos intelectuais que pretendiam contribuir para o processo de estabilização social. Então, nós começamos a pensar e, de repente, com todos os eventos, paramos um pouco. Há uma reflexão em torno dos resultados da pedagogia tradicional e a constatação de sua insuficiência neste mundo moderno, né, capitalista. Conclui-se aí que as instituições escolares deveriam ser atualizadas de acordo com o quê? De acordo com esta nova realidade social. Aí aparece o quê? O movimento da escola nova no Brasil. Importantíssimo. Esse movimento começou na Europa, que é o marco, né, da centralização do aluno no processo de ensino-aprendizagem, e ela acaba chegando aqui ao Brasil com força. As ideias dos educadores Dewey e Kilpatrick, representantes desse movimento, marcaram o quê? O pensamento educacional brasileiro a partir de então. Agora, uma interatividade. A reflexão em torno dos resultados da pedagogia tradicional mostra sua insuficiência perante as exigências do mundo moderno, conduzindo à seguinte conclusão. A educação não tem relação com as exigências do mundo moderno. B. O mundo moderno necessita de trabalhadores disciplinados e obedientes, e a educação tradicional pode promover esses valores. C. As instituições escolares deveriam ser atualizadas de acordo com a nova realidade social. D. A educação não pode servir aos interesses do mundo moderno. E E. As exigências do mundo moderno devem ser revistas, pois a educação não pode mudar cada vez que a realidade social se transformar. Um minutinho para você pensar e daqui a pouco nós voltamos.